Essa é a mentalidade ocidental que insiste em acreditar que pode sempre fazer algo para remediar a situação. Devem ser capazes de fazer algo. No entanto, chega um ponto em que não é possível fazer mais. Às vezes, essa busca incessante por ação inflige mais dor, pois a pessoa quer fazer algo, mas não sabe mais o que fazer. Outra questão, você sente muita raiva e ressentimento em relação aos seus pais. A consciência da inconsciência deles dissipou esses sentimentos, mas na presença deles, você se torna uma pessoa amarga. Você está em negação. Essa pergunta ilustra lindamente as duas dimensões. Poderia-se dizer para a aceitação. Ou talvez os dois passos para a aceitação. O primeiro passo é uma compreensão, onde você entende que seus pais fazem o que fazem, fizeram o que fizeram, devido à sua inconsciência. Você compreende como o controle da inconsciência influencia o pensamento e o comportamento das pessoas. Isso é positivo, pois ao entender, você não sente mais raiva e ressentimento em relação aos seus pais, removendo esses sentimentos. Entretanto, quando os visita, isso nos leva a um segundo passo. É ótimo compreender e até certo ponto libertar-se, mas essa liberdade não é completa. Também é necessário ter presença em você. E é isso que proporciona a dimensão mais profunda da aceitação. Quando não está com eles, é suficiente entender. Mas no momento em que passa tempo com eles, todo o passado retorna. Ficar com pessoas com quem compartilha muito passado torna fácil ser atraído de volta a reações passadas. E é somente estando absolutamente alerta e presente que você pode se tornar livre, mesmo enquanto está com eles. Assim, a compreensão geralmente funciona quando você não é imediatamente desafiado por essa situação. Seja qual for a situação que o deixou chateado, primeiro você entende que há inconsciência neles. No entanto, quando você é confrontado com eles, ou qualquer outra situação, é vital perceber que a compreensão é útil, mas não é o suficiente. A presença alerta também é necessária, especialmente quando está com eles. É um desafio e constitui sua prática espiritual para se tornar especialmente alerta nessa situação. Quanto à segunda pergunta do seu marido, que não está aqui hoje, e foi recentemente diagnosticado com a doença de Parkinson, sobre como curar isso, vamos começar com algo mais importante. Se pode ou não ser curado? Não sei. No entanto, há algo mais importante do que a cura de qualquer condição física. O que é mais importante, e vou abordar brevemente agora, é também aquilo que, em alguns casos, provoca a cura. No entanto, essa não é a coisa principal. O que é mais importante do que a cura é usar a condição. Nesse caso, é uma deterioração da forma física que ocorre lentamente ao longo dos anos, tanto quanto eu entendo. Utilize isso como impulso para uma prática de presença intensa. Faça isso. Permita que essa condição o empurre para aquilo que muda toda a frequência vibracional do corpo físico. Quando você realmente vive na presença, isso afeta todas as células do seu corpo. O amor incondicional por todos os seres humanos é o amor transcendente, onde se ama o sem forma e reconhece o sem forma como a essência do eu no outro.
Sua pergunta sobre o papel da vida sexual no desenvolvimento espiritual é relevante. Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência, mas, em essência, não precisa ser um obstáculo insuperável. A abordagem é mais sobre transcender do que eliminar. Isso significa que não se trata de eliminar completamente a sexualidade, mas sim de permitir que ela perca sua importância. Transcender para um estado onde não controla ou domina a consciência. O simbolismo do Antigo Testamento pode ter diversas interpretações. A ideia da queda da humanidade, associada ao ato sexual, pode ser vista como a identificação crescente com a mente humana e o conhecimento conceitual. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal pode representar um momento em que a diferenciação do pensamento conceitual começou. Em resumo, enquanto para a maioria das pessoas a vida sexual pode representar um desafio no caminho espiritual, a abordagem é mais sobre transcendência e equilíbrio do que a eliminação completa. No entanto, para casos excepcionais, a eliminação pode ser apropriada. Cada jornada espiritual é única e o equilíbrio deve ser encontrado de acordo com as necessidades individuais. O amor incondicional por todos os seres humanos é um amor transcendente. Você ama o sem forma, reconhece o sem forma como a própria expressão em outra pessoa. Segundo eles, a cobra representa o nervo que percorre a medula espinhal e ativa o nervo sexual, o fruto proibido, e de acordo com essa interpretação, simboliza o sexo. Previam-se que os humanos tentassem isso. Resultaria na queda da humanidade, passando de praticamente deuses na Terra com mentes poderosas para um nível animal. E a minha pergunta é, você acredita que a vida sexual seja na verdade um obstáculo para o desenvolvimento espiritual, caso alguém busque atingir níveis elevados? Em muitos casos, a vida sexual pode ser um obstáculo para o despertar da consciência. Não tente suprimir ou eliminar a sexualidade. Em vez disso, traga a consciência para ela. Ao fazer isso, ela pode se tornar menos viciante e até desaparecer naturalmente para algumas pessoas. Isso não é algo que você precisa forçar. É o que me fez sentir desconfortável ao ouvir sobre isso na autobiografia do Yogi. Esse ensinamento ainda se baseia em uma antiga tradição ascética indiana, onde há um lugar para tudo. Para a maioria, especialmente no Ocidente, mas também provavelmente no Oriente, é sobre a consciência. Não a eliminação de algo tão intrinsecamente ligado ao organismo humano. Use-o como uma ferramenta para o despertar, em vez de permitir que o inconsciente o domine. Geralmente você não está ciente da consciência. Você está apenas consciente do que surge nela. Você está ciente do conteúdo, mas não do espaço, sem o qual o conteúdo não poderia existir. Agora, quando você fica quieto por dentro, pode perceber que essa quietude é a sua consciência antes de que qualquer coisa suja nela. E quando eu digo que é sua consciência, não é absolutamente verdade, mas tudo bem. No começo você sente isso como sua consciência consciente, mas no final das contas, não é a sua consciência. É apenas a consciência. A única consciência. E não é produzida pelo seu cérebro físico. Embora haja claramente uma correlação
entre o seu cérebro físico e a consciência, eu sugeriria a você que o cérebro físico é mais como um canal para a consciência do que o produtor ou o gerador da consciência. Da mesma forma que o rádio não gera música, e as palavras que você ouve saindo dele, e ainda assim, o rádio é necessário para essa música. As palavras, os sons a serem produzidos. Mas o rádio não os produz. Ele os forma, canaliza da mesma maneira. Seu cérebro físico é uma espécie de receptor da consciência e dá a essa consciência sem forma uma forma particular. De modo que, através dessa forma particular, a consciência sem forma pode aparecer nessa dimensão como você e como mundo. Muitas vezes as pessoas olham para as estrelas à noite e têm uma sensação de insignificância. Você pode pensar que, em comparação com essa vastidão, você não é nada. Ou pode pensar, em comparação com essa vastidão, sendo um micróbio na superfície deste planeta. Uma existência fugaz e de curta duração em uma escala cósmica. Uma vida humana é como uma faísca que vai apenas um segundo, um instante e se foi. E muitas outras faíscas. Mas todos nós temos uma vida muito curta, uma faísca após a outra. Entretanto, aquele sentimento ou sensação de insignificância não é tudo o que existe. E não é toda a verdade. Na verdade, não é a verdade disso. Você pode ser insignificante em relação ao tamanho físico ou à duração de sua vida, mas é altamente significativo no universo. Através de você, a consciência entra nesta dimensão. E assim, através de você, o universo se torna consciente de si mesmo. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!